E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Linhas Direitas, desta vez comigo de volta e com o nosso Vítor Nunes folgar nesta semana. Nós estamos a gravar no serão de 1 de outubro de 2025, estou cá eu e a Teresa Nogueira Pinto e o Nuno Lebreiro, na vossa companhia habitual. À hora que nós estamos a gravar, aparentemente há desenvolvimentos do navio cruzeiro que pretendia chegar a Gaza, depois de uma grande desbunda de várias semanas, e aparentemente os órgãos de comunicação social estão a dar Mariana Mortágua e Sofia Aparício como detidas às mãos desse poderoso representante do mal na Terra, que é o Estado de Israel. E por falar nisso, até porque talvez tenha sido alguma coisa mais útil do que a própria da flotilha, em termos concretos, relativamente ao processo de paz. Esta semana foi apresentado o chamado Plano Abrangente para acabar com o conflito em Gaza, assim a tradução mais livre possível, por Donald Trump, que, enfim, que envolve aqui uma série de pontos, são 21 pontos em concreto. Vou-me poupar aqui a enunciá-los todos, presumindo que sejam mais ou menos do conhecimento já de toda a gente. Ia começar aqui pela Teresa e perguntar-lhe se o que é que tu achas, ou seja, relativamente ao plano, se tu achas que ele é execuível, ou seja, partindo do pressuposto que até vários países, como a Turquia, o Egito, a Jordânia, para não falar daqueles que seriam mais óbvios, como a Arábia Saudita ou os Emirados, mas que alguns países que se puseram rapidamente enfim, do lado desta iniciativa, mas se achas que ela terá alguma viabilidade? Têm sido feitas algumas críticas, enfim, pelas pessoas mais ou menos do costume, relativamente àquela ideia do Conselho de Paz Internacional, que seria liderado pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, como no fundo uma tentativa de deturpação do princípio que na verdade está aqui por trás disto e de manter a coisa um bocadinho mais ou menos na esfera do perigosíssimo Ocidente. Portanto, ia começar por isso. Achas que isto tem pernas para andar? É um ponto que é um ponto político, mas acho que é um ponto propagandístico, no sentido de tentar manifestar aqui um sinal de que há uma intenção de resolver o problema, ou achas que ele pode, de facto, em concreto, ter aqui um happy ending, se pode usar a expressão neste contexto? Olha, boa noite. Eu acho que o plano das duas uma, ou tem sucesso, e sublinho a parte que me pareceu muito impressionante, eu acho que a Indonésia e o Qatar também expressaram, ou seja, não é coisa pouca, e acho que aí se vê uma dimensão que é uma dimensão muito marca de Trump, não é? Que é conseguir negociar isto. Acho que tu lês e percebes também há ali um bocadinho o espírito dos acordos de Abraão, e portanto parece que pode ser uma solução. Agora, o que é que também me parece? Caso não seja uma solução, ou seja, isto é uma maneira também de, no fundo, se quiseres separar o trigo do joio, ou de pôr o Hamas numa situação muito complicada, porque se não for aceite, é um bocadinho como aquele tipo que diz ou ela é só minha ou não é de mais ninguém, ou a mãe na história do rei Salomão que não se importa de partir o bebê, cortar o bebê ao meio para ficar com metade, percebes? Ou seja, isto no fundo acaba por colocar o Hamas numa situação em que ou aceitam ou não aceitando,
demonstram aquilo, no fundo, aquilo a que vale. Agora, eu também devo dizer, e estava a ler, e acho que tem um bocadinho desse espírito de Trump, dos acordos de Abraão, um certo pragmatismo, mas também tem uma coisa, eu acho que nós aqui vamos discordar, mas ainda bem, porque normalmente concordamos em muitas coisas, aquilo cheira muito a neocon também, e à fantasia, vamos desradicalizar com uma espécie de tutela de, como se fazia antes, os protetorados, não é? Nos processos de descolonização. Não estou a dizer que é o caso, não estou a dizer que é o caso de um processo de descolonização, estou a dizer que há um bocadinho de fantasia, não me confundo. Mas neste caso há um bocadinho a fantasia, quer dizer, e eu lembro-me de 2003, quando foi a questão da intervenção no Iraque, isto é uma fantasia, não é? Quer dizer, achar que se pode desradicalizar a partir de cima, e depois vi o nome do Tony Blair e pensei, stop the madness. Dito isto, até por causa daquilo que o Tony Blair significa e do que era o mundo que ele incorporava e a quantidade de coisas que ele achou que iam acontecer e que de facto não aconteceram, porque o mundo não foi nada assim, a história não acabou, etc. Agora, dito isto, parece-me que é um bom plano e que é muito importante ter a boa vontade destes atores. Outra coisa, esta fantochada desta flotilha, hoje, pode pôr em causa o sucesso deste plano. Porque poderia, quer dizer, já veio a Turquia, creio eu, escalar um bocadinho a sua retórica em relação a Israel, ou seja, qualquer passo em falso que seja dado pode ser utilizado como um fator para um recuo na boa vontade destes países neste plano de paz. E eu acho que o Hamas sabe perfeitamente isso. Quem diria que a Mariana Mortágua alguma vez teria um papel relevante na política mundial? A história joga-se neste momento. Ela e a Barbie. E a Sofia Aparício. A Barbie não era a Sofia Aparício, é assim uma loiraça que nós pensamos que está no boom, mas afinal está na família a caminho de casa. Não, tu concordas? A Teresa estava aqui a sugerir um ponto de discórdia relativamente a esta tese. Tu subscreves inteiramente o plano, também te incomoda a presença de Tony Blair no meio disto tudo. Eu acho que há aqui uma coisa que é mais ou menos inevitável e acho que a Teresa também já abordou o tema, mas o ponto é que de facto para o Hamas a coisa se torna muito complicada, que é impossível, e para as esquerdas europeias, etc., deixa de ser possível manter a narrativa de que se está a ser vítima de genocídio e depois rejeitar um acordo de paz. Portanto, e ainda por cima um acordo de paz nestes termos, em que, no fundo, há aqui uma série de medidas que são, já para não falar da distribuição de ajuda humanitária, não sei o quê, mas há uma lógica de tarifas reduzidas durante X tempo para, no fundo, para fomentar o comércio internacional com aquela região, etc. E, portanto, não há... Exatamente. E... mas há aqui muita coisa que parece mais ou menos consensual, mas de facto eu consigo perceber esse ponto e esse... enfim, não vou sugerir já, mas ia-te perguntar a ti, o que é que tu achas? Imagino que subscrevas a tese de Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz, mas conta lá. Olha, antes de mais, olá a vocês os dois e aos nossos ouvintes. Eu acho bem, acho bem. Pronto, muito obrigado. Não, vamos passar à flotilha. Não, eu deixo a flotilha para depois, até porque concordo em parte com o que estava ali a dizer a Teresa. Eu acho que a questão do neocon, não diria isso, não me parece que seja esse o espírito. Eu acho que o espírito é precisamente aquele que tu referias sobre as medidas de apoio à possibilidade de desenvolvimento económico. Ou seja, há um roadmap para o desenvolvimento económico se forem cumpridas determinadas questões, que nomeadamente é a desmilitarização, é o Hamas deixar de ser representante político, enfim, é esse conjunto todo
de circunstâncias, onde há dado um conjunto de buffer zones a Israel progressivamente reduzidas, no sentido de ir garantindo que há uma transição pacífica para a futura autoridade política, que será forçosamente independente. E, portanto, o tal Board of Peace, do qual o Tony Blair faz parte e que seria presidido pelo Presidente dos Estados Unidos, neste caso pelo próprio Donald Trump. Agora, portanto, há aqui um roadmap, mas o que esse roadmap visa, e eu percebo que a Teresa está a dizer que a questão neocon, vamos libertar os democratas que existem debaixo da capa dos totalitários do mundo, que era um bocadinho a bandeira dos Estados Unidos a entrar no Iraque. Aqui a questão parece mais realista, ou seja, o objetivo continua a ser talvez bastante fantasioso, mas passa pela criação dessas condições de desenvolvimento económico que, quanto a mim, são as únicas que podem de facto fazer com que a prazo a população que já elegeu o Hamas como representante político, portanto um grupo terrorista como seu representante político, passa a não querer o terrorismo, passa a aceitar a existência de Israel e passa a aceitar a existência e a concretização deste plano que está aqui em prática. Ou seja, basicamente a cenoura que está a ser acenada, e o Trump, nós sabemos que funciona com a história do pau e da cenoura, a cenoura que está aqui a ser acenada é a possibilidade de desenvolvimento económico, é a possibilidade de criação de riqueza, é a possibilidade de eles poderem sair ou entrar como quiserem quem lá está agora e ter as garantias que aquele território vai ser alvo de um conjunto de investimentos e de um receptáculo de muito dinheiro e de muito investimento, com garantia de que não vai ser desperdiçado em túneis e em terrorismo, não é propriamente dito, que a ajuda também chega a quem tem que chegar, e essa é a cenoura para aquela população. É a possibilidade de poderem ficar a viver bem. Depois, se vamos acreditar que o terrorismo se vai dissipar, eu diria que a probabilidade disso acontecer a curto prazo provavelmente não existe. Mas a médio e longo prazo, a haver alguma possibilidade, será por aí. E esse é o realismo que parece existir nesta proposta. Portanto, acho que é uma coisa mais prática do que a história de neocon. Aliás, se há alguém que tem entendido a realidade do Médio Oriente, esse alguém é Donald Trump. Não é à toa que foi o único que conseguiu fazer os Abraham Accords, e não é à toa que este roadmap em particular tem por trás assinado, já com o apoio, não só os europeus que estavam aqui a reconhecer Estados e Estados palestinianos, portanto, autoridades com o território como Estado, tirando essa patetice que, no fundo, como eu dizia a semana passada, não ia servir para rigorosamente nada, o poder e a ação estava nas mãos dos americanos. Agora, a quantidade destes agentes políticos que já apoiou, acho que revela, de facto, o entendimento profundo que o Donald Trump tem. O Ben Shapiro referia isto, que não é com o moralismo, porque o argumento moral é um argumento que pode funcionar dentro do Ocidente, mas no Médio Oriente não é com o argumento moral, é com argumentos práticos de poder, e neste caso económicos também. E desde o início que o Trump mostrou que a visão que ele tinha fora da caixa para resolver o imbróglio era tornar aquilo um investimento atrativo. A ideia dos hotéis em gás, etc., não sei o quê, na altura feita assim, gozada, não é? Mas, no fundo, é aquilo que está aqui, feito de outra forma, que é a ideia de tornar aquele território uma coisa que pode ser partilhada pela positiva por todos. E através desse interesse coletivo resolver o problema da paz no Médio Oriente, ou seja, é o art of the deal. E aí, no que diz respeito ao art of the deal, eu gostava de dizer duas coisas. Primeiro, a questão do Qatar. A Teresa referia, e bem, que é provavelmente o signatário, apoiante mais relevante que existe ali. Precisamente porque é quem mais está ligado ao Hamas. Até porque a própria direção do Hamas está no Qatar, e aqui
resta saber como é que isto foi conseguido. E aqui parece-me que existe muito o art of the deal do Trump, que é aquela ideia, é deixar à solta os israelitas, é ter dado o apoio ao ataque israelita em território do Qatar, que aconteceu, que para deixar correr a ideia que estava em cima da mesa, abandonar a ideia dos dois Estados e que eventualmente aquilo podia ser simplesmente anexado pelos israelitas, que era algo que era impensável para toda a gente. Portanto, o art of the deal põe uma coisa completamente que ninguém quer aceitar como possível em cima da mesa, que é para depois aceitarem aquilo que tu realmente queres. E aquilo que ele realmente queria desde o início é isto, é este roadmap que está aqui. Portanto, isto é vintage Trump, é art of the deal puro, e parece-me que nunca estivemos tão perto de atingir, não só de resolver com alguma rapidez este conflito em particular, esta guerra que está a acontecer neste momento, que só por si já é um feito, mas retomar o espírito dos Abraham Accords, ou Abraham, como agora o próprio Trump tenta dizer. É espetacular. The greatest show on earth, não é? Regressar a esse espírito dos Abraham Accords e resolver a questão da paz do Médio Oriente uma vez por todas. Acho que nunca estivemos tão perto, sinceramente. Eu acho, eu aqui, pois é isso, eu acho que partilho aqui um bocadinho do pessimismo da Teresa. Embora, se calhar, a nossa discordância é essa, que eu por princípio, ou seja, se quiserem, até um bocadinho contra a natura, mas se quiser ser contra aquilo que é a minha tendência, aqui um bocadinho otimista nestas coisas, eu gostava que tudo isto fizesse sentido e tivesse uma aplicabilidade prática. E vejo, obviamente, com muito bons olhos uma série de incentivos e aquela lógica toda de criar um plano de infraestruturas, a tal ideia das tarifas reduzidas e uma série de taxas a ser negociadas com países parceiros e não sei o quê. Mas já para não falar do resto, das coisas da distribuição humanitária e tal, e das reabilitações de infraestruturas e há um plano económico que também está em cima da mesa, etc. Eu acho que isso em tese funciona, ou seja, teria tudo para funcionar. Depois há ali um pormenor interessante que é o facto de, no fundo, haver ali uma espécie de incentivo a que as pessoas não saiam de Gaza, e eu acho que isso também é um sinal para a Europa que deve ser visto com algum interesse, porque sempre se falou muito de uma eventual debandada de mais refugiados e imigrantes, etc. E, portanto, cá já ninguém queria receber à volta e, portanto, que se imaginaria que escoassem aqui no continente mais próximo e que estaria mais ou menos disponível para os receber. Agora, há ali uma série de coisas que de facto me deixam, não é por não acreditar nelas, em tese, aquelas coisas todas do diálogo interreligioso e trazer, até nisso, acho que há aqui uma boa iniciativa, que é trazer o Qatar também para o palco da mediação e dar uma importância, aliás, acho que até tem um ponto específico sobre isso, traz o Qatar para o meio da mediação e dar-lhe o papel... Este era o telefone. Na conferência de imprensa, um dos grandes pontos foi o Trump pôs o Netanyahu e o Al-Thani, não é? Em conversação direta. Sim. E, portanto, e ele próprio diz que é uma das razões pelas quais acha que são it's a great guy. E, portanto, é claro que a solução aqui estava um bocadinho na questão do Qatar, não é? Precisamente pela ligação ao Hamas, e ao trazer o Qatar a bordo isola completamente o Hamas. Que neste momento isola, mas é que depois eu acho que há aqui uma no fundo, quase uma camada de base que eu acho que é mais que não pesa pouco nisto, e que tem a ver com aquilo que a Teresa estava a falar no início, que é aquele tal ponto do processo de desradicalização. Como se fosse possível agora, de repente, quer dizer, vamos todos falar com aquelas pessoas que há anos que são educadas e formadas a odiar Israel e a acreditar,
que o Estado Israel não deve existir, que o Ocidente é isto, aquilo e o outro e que deve ser destruído, e blá, e nós de repente dizemos, olha, então agora é assim, nós vamos criar aqui uma série de coisas, vocês vão viver muito bem, vão viver como nós e já não precisam nos odiar. Porque no fundo é isto que está em causa, assim, a linguagem para crianças é mais ou menos isto. Nós achamos que as pessoas pensam como nós, no sentido de nós, o último homem aburguesado, coisa. Não, eu por acaso eu não concordo nada. Mas como é que tu vês esta questão, aquele ponto do processo de radicalização, como é que tu fazer-te uma pergunta. Tu tens ali milhares e milhões de pessoas. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. E não é só na faixa de Gaza, não é? Achas que é só ideologia aquilo que move a adesão ao projeto terrorista por parte da população? Achas que os incentivos económicos que são dados por parte das próprias organizações terroristas, pagando à população um conjunto de coisas, oferecendo um conjunto de coisas à população, controlando, de facto... Não sei, eu sei que tu tens milhares de cidadãos... Mas achas que isso não tem a ver? Eu acho que tu tens milhares de cidadãos islamitas, se quiseres, a viver na Europa em situações de grande conforto e que não deixam de estar radicalizados. Claro. Eu não estou por isso em causa. Aquilo que eu só estou a dizer é que não vamos só ser inocentes a achar que também que grande parte da radicalização, para lá da ideológica, a das armas e da ação, não existe fruto de um financiamento objetivo para que ela exista. E esse financiamento é, em larga medida, uma responsabilidade de alguns agentes. Certo, tu achas que isso é cortado por via do Qatar? Por via do Qatar, seguramente, e pelo enfraquecimento de Teherão, como foi previamente também levado a cabo. Portanto, acho que isto não vem do vazio. Eu tenho muitas dúvidas até se está toda a gente de boa fé nisto. Ninguém está de boa fé. Acho que ninguém estará de boa fé, talvez. Não, acho que os ocidentais estão, claro. Exatamente. Os ocidentais estão aqueles que aderiram à lógica do acordo, que há muita gente que até, olhando para aquele texto, se não souber quem é que o criou, aderia facilmente, mas enfim, pode haver aqui aquela lógica de matar o mensageiro, e portanto, como foi estes Estados Unidos e tal, e, portanto não concorda. Mas acho que, em geral, toda a gente concorda com aquilo. Tem lá até nos dois Estados, tem um processo de pacificação, de radicalização, de criação de está bem feito, económicas, etc. Não, de acordo. Mas acho que no Ocidente qualquer pessoa minimamente razoável olha para aquilo e diz, sim senhor, ali não sei. Está muito bem feito, mas não elimina um problema que eu acho que é um problema que tu estás a subestimar, Nuno, que é a ideia de que se está a ser colonizado. Isso é uma ideia fundamental, ou seja, a ideia da resistência contra o colonizador, seja o Tony Blair numa coisa de peritos internacionais, seja Israel, o que seja. Embora o plano, agora já deixa-me fazer aqui também outro ponto para o outro lado. Embora o plano, ou seja, tem o Tony Blair e não sei o quê, mas também tem, ou seja, mas esse conselho também reúne uma série de agentes árabes. Exatamente, não é? exatamente. Há pluralismo naquilo, não é? Portanto, há representantes... Por todos. Não há todos que estão a andar em nós. Mas é que mesmo esta questão do pluralismo também, agora estou eu também aqui a ser mais uma vez um bocadinho otimista, porque o pluralismo árabe não é exatamente aquilo que nós achamos que ele é, ou seja, não é por um ocidental e um árabe que resolve o problema do pluralismo no Médio Oriente, não é? Aquilo tem que se lá pôr uma série de gente, não dá para ser plural assim, não é? A gente, agora pomos aqui um muçulmano qualquer e pomos um europeu e o problema está resolvido. Isso também não é verdade. Deixa-me só dizer uma coisa, eu não estou a subestimar nada porque eu não afirmei que isto ia ser as mil maravilhas, nem que iria ser imediatamente um sucesso. Pelo contrário, eu disse, a probabilidade destes objetivos serem alcançados a curto prazo parece-me nula. Aquilo que eu disse é que a haver uma possibilidade de serem alcançados será por esta via e não outra. Certo, de acordo. Sim. Pronto. Isso é importante. A segunda coisa que eu estou a dizer, e que me parece que vocês só estão a ver um lado da medalha, é que o próprio fenómeno do terrorismo é altamente financiado por muita gente, e não só o terrorismo no Médio Oriente, como a própria radicalização na Europa é financiada. As mesquitas são financiadas. Portanto, o papel destes agentes muçulmanos nestes processos de radicalização não é despiciendo. E, portanto, que aliás, mais do que se calhar
os programas bem intencionados multiculturais dos ocidentais a tentar bondosamente e de forma paternalista desradicalizar os muçulmanos que vivem na Europa, será 1000 vezes mais eficaz atacar diretamente as fontes de financiamento da radicalização na Europa. E essas não vêm dentro da Europa. Portanto, há aqui 2 lados para a medalha. Quer dizer, Agora, nós também andámos a financiar os túneis, não é? E aparentemente não sabíamos. mas nós temos este desejo de morte de financiar as coisas que nos prejudicam a nós próprios. Também andamos a sustentar uma batelada de gente que detesta a Europa e que gostava de que fôssemos um califado ou que tivéssemos sobre a Sharia, a lei da Sharia. E Mas essa por acaso, ia dar aqui um salto para aí. Essa aliança, eventualmente já falámos aqui disto outras vezes, mas enfim, agora está aqui muito em cima do acontecimento, pode ser interessante para quem ouve. Tem a ver com esta aliança da extrema-esquerda europeia com com o islamismo radical, se quiser. E eu acho que este é um fenómeno que, enfim, não sei se querem abordá-lo ou não, ou até se acham que de alguma maneira pode ser uma coisa que esteja ele surgiu logo a questão mais ou menos pela hora da morte, mas é um fenómeno à partida completamente paradoxal, não é? Mas que é movido por 2 coisas diferentes, ou seja, essa aliança existe, mas no caso do Islão e da reação do Islão ao Ocidente, decorre de um excesso de fé, não é? Ou seja, vou usar a terminologia do Weber, no sentido em que ainda não é um mundo desencantado, decorre de convicções, de raiz, identificação, etc. Coisas que para nós já não fazem muito sentido, nós estamos completamente desenraizados. No caso da esquerda, decorre desse desenraizamento e de um profundo desprezo pela sua própria civilização. Percebes? Ou seja, no caso da esquerda é ódio àquilo. Sim, claro. Há um ponto comum que é no fundo o ódio à cultura ocidental, etc, etc. Claro, mas eu acho que por razões diferentes. Por isso eu vejo complicada a questão da desradicalização no contexto de Gaza. Que as ideias são ainda coisas muito fortes. Eu acho que a desradicalização é problemática em qualquer cenário, em qualquer circunstância, porque uma vez radicalizado, a ideia de once you go radical, you don't go back. Uma vez radicalizada, a probabilidade de desradicalização é extremamente diminuta. Agora, parece-me que mais uma vez, e isto eu acho que é interessante, aquilo que eu mencionava há bocadinho de que a abordagem do moralismo não funcionar no Médio Oriente e que o Trump é alguém que vê as coisas de uma forma fundamentalmente diferente. Eu acho que está na altura de nós na Europa também passarmos a olhar para o fenómeno desta maneira. Acabarmos com a história dos moralismos, acabarmos com a história dos paternalismos, sermos práticos e percebermos onde é que estão as origens concretas do problema. E nesse aspecto... O já está a fazer isso, que é a Meloni, em África, de uma maneira claríssima. Acabaram... Mas uma das formas de ser bem sucedido e que ajuda à causa é claramente a questão económica e a questão do financiamento. Essa é algo que está completamente, um trabalho que está completamente por fazer na Europa, precisamente porque vivemos na ilusão dos moralismos, da nossa superior moralidade, e que os outros todos vão ver a luz que nós estamos aqui a encadear no mundo, que no fundo não é mais do que, e a Teresa agora gostará do que é que eu vou dizer, não é mais do que o end result do iluminismo, não é? A candeia liberal que ilumina o paraíso da terra, que neste caso é o triunfo do liberalismo político, não é? Portanto, é essa ilusão que enquanto nós continuarmos a viver nessa ilusão na nossa cabeça, não vamos obviamente ser bem-sucedidos em coisa nenhuma. Eles não mataram Deus. Eu não sei se é bom ou não matar Deus, não entro por aí, mas estamos a falar de uma civilização que não matou Deus. Portanto, não vou dizer que está atrasada, não é? Mas é completamente diferente. A forma de pensar, por exemplo, a questão da Sharia de se sobrepor à lei civil, não sei se é assim que se como é que se resolve isso? Nós devemos ir para no teu país, não podes fazer isso?
não é? Não, exato, é a questão da secularização. Eles não secularizaram porque não dividiram o poder. Eles não separaram o poder político do poder teológico. E, portanto, enquanto isso for assim, um fundamentalista ou alguém... um fundamentalista islâmico será forçosamente fascista. Portanto, não pode ser outra coisa senão isso, porque há uma totalidade do poder que não é separado e que não é secularizado, como é no caso O fascismo só podia ser um fenómeno moderno. Não poderias ter fascismo antes do processo de matar Deus. Mas, pronto, o fascismo no sentido totalitário. Estou a dizer fascista porque eu tenho desde há algum tempo acusado os antifascistas de fascismo, não é muito correto, não é? Mas no fundo é o que mais próximo existe, vamos dizer, do movimento totalitário. E totalitário porquê? Israel, quer dizer que eles são nazis, pá. Pronto, mas no fundo eles estão a dizer isso porque os acusam de totalitarismo, os acusam de genocídio. Pronto, certo. Agora, a esquerda tem aquela arte e aquele engenho de acusar os outros daquilo que ela própria faz. Não é? Portanto, a esquerda tolerante, que é profundamente intolerante, a esquerda pacífica, que é profundamente violenta na manifestação, a esquerda aberta ao diálogo e à conversação, que é incapaz de dialogar e é incapaz de negociar. Portanto, quer dizer, a esquerda é um paradoxo entre os seus próprios valores e a sua ação, e nós sabemos isso. Mas continua a ter pelo menos na Europa, uma sabedoria especial em dominar enfim, os órgãos de comunicação social, as narrativas, etc. E aliás está-se a ver hoje, à hora que nós estamos a gravar. E isso era, há bocado a pergunta vinha um bocadinho nesta lógica, que é como é que nós vamos poder lidar com isto, com o debate de certa maneira inquinado, não é? Ou seja, como é que mesmo esta lógica do plano de paz enfim, que toda a gente subscreveria, etc., mas que não será subscrito pelas razões que estamos a falar, por muita gente, e que ao mesmo tempo se consegue vender a ideia desta coisa lá das flotilhas da vida, que no fundo é uma ação de propaganda como outra qualquer, mas que foi vendida e continua a ser quase diariamente como a flotilha humanitária, e isto de alguma maneira inquina-te aqui um bocado o debate e até o próprio processo de tomada de decisão dos líderes europeus é altamente condicionado por causa do debate mediático que é gerado. E esse debate mediático, por sua vez, é muito influenciado por estas, no fundo, por quem tem mais habilidade ou por quem tem mais gente dentro das redações mais disponível para as veicular. E o meu ponto tinha um bocadinho a ver com isto, que é se a Europa, de certa maneira, não acabará inevitavelmente por perder sempre um bocado o barco vamos imaginar que o processo de paz começa a funcionar e que as coisas até correrão melhor do que aquilo que nós até possamos estar a pensar. Eu acho que a sensação que eu tenho é que nós seremos sempre a última parte com influência e com capacidade de decisão nisto, não é? Sim, eu tendo a estar de acordo contigo, mas acho que isso tem a ver também pela nossa perda de relevância geoeconómica e geoestratégica. Mas em relação ao que tu estavas a dizer, daquilo que é a hegemonia do ponto de vista dos meios de comunicação social, etc., há um exercício muito giro que é nós vermos o que é a notícia e depois ver os comentários. E tu aí percebes que o representation gap, não é? A diferença entre aquilo que é suposto informar, mas também representar a opinião pública, e aquilo que é de facto a opinião pública é gigante.
Ou seja, o que me preocupa é que já não haja, é que essa ligação seja cada vez, portanto, essas infraestruturas sirvam cada vez menos para representar a opinião pública e como falam uns com os outros numa bolha e como os decisores políticos aprenderam, não se estão ou seja, eu acho que isso está a começar a mudar e até em Portugal isso está a começar a mudar, é muito curioso. Mas habituaram-se a um sistema que até fazia sentido, não é? Em que ninguém conseguia ter sucesso político se não tivesse a boa vontade dos legacy media, se quiseres, Certo. não é? Dos fazedores de opinião, etc. Isso mudou completamente, tanto que agora o que é cool... Sim, agora é o contrário. Sim. Agora é o contrário, agora nós temos que dizer, aí os mídias odeiam, estão sempre a dizer mal de mim, é muito bom, então deve ser mesmo bom. Ou seja, isso está a mudar e eu tenho muita pena que os decisores políticos não consigam acompanhar essa mudança. Agora, este caso concreto, eu não sei, nós falamos sobre isso a semana passada, mas eu tenho muitas dúvidas que o eleitor português tenha muitas preocupações, considerações, inquietações relativamente ao que se está a passar na faixa de Gaza. E lá está, e isso não faz do eleitor português uma pessoa terrível. Há aquela velha andota, não é? Morrem 1 milhão de pessoas na China, who cares? O Zé Manuel do segundo andar partiu o tornozelo, que tragédia. É como nós funcionamos, não é? Portanto, nesse caso concreto, eu acho que tem muito mais a ver com a perda de relevância estratégica da Europa e quem é que está a tentar segurar o barco. E a segurar o barco em várias frentes, na relação transatlântica, na Ucrânia, na África, é a Meloni. Eu acho que é a única pessoa com consciência geoestratégica, consciência política e consciência de que o mundo já não é o que era há 15 anos. Sim, pois sim, ter consciência disso, mas também ter consciência do passado e do próprio conceito da Europa, não é? Do lugar histórico, cultural, civilizacional até, assim. Há mais umas quantas, nós acho que já uma vez falámos aqui sobre isso, que a maioria, acho eu, dos políticos europeus que de alguma forma estão mais próximos disso, são mulheres. Seja na defesa dos valores mais tradicionais da Europa, não é? Da preservação do legado, etc., dos princípios, são mulheres e são à direita, naturalmente, mas naturalmente, quer dizer, não era necessariamente naturalmente, mas no não caso era, espero que a esquerda patriótica ressuscite. Pois é isso. Eu gosto de patriotas, à esquerda e à direita, né? Patriotas e tributários da civilização ocidental. Sim, mas nós, então, o nosso Partido Comunista era patriótico, não era? Exatamente, patriótico. Não era internacionalista. Agora, se nós acharmos que somos um imperialismo, colonialismo, sistemas de opressão, se acharmos que o nosso legado é esse, porque é que nós vamos querer ter relevância, reproduzirmos sequer, ser prósperos? Somos, não é? Se nós não temos nenhuma confiança no nosso modelo civilizacional, então só podes... É irrelevante, não é? Nem tens noção de lugar, nem tens noção de nada. Acho que a questão, não vou-te passar a ti, mas eu só deixar esta nota. Eu acho que nós, às tantas, há um problema quase de identidade grande, não é? Que nós andamos até à própria procura do que é o nosso modelo hoje em dia civilizacional. Não é só do passado, mas há aqui uma disputa muito grande. Nuno, estavas aí com... Estava com vontade de falar. Estava a acenar, estava a mexer-me, não é? Concordo com o ponto de partida. Agora, eu acho que essa questão que tu colocas não é assim, não é de facto assim que se deve colocar, porque para mim é uma não questão, quer dizer, ou seja, são as duas coisas é a mesma coisa. Tu não podes falar do futuro da Europa e qual é o modelo civilizacional da Europa. Ou que seja uma questão, é uma não questão. O modelo civilizacional da Europa é aquilo que fundou a Europa, é o nosso modelo civilizacional. Se nós mudarmos para outra coisa qualquer, vai ser outra coisa que não a Europa. Ponto final. Pode estar aqui no espaço geográfico da Europa, pode falar as línguas europeias e até pode ter cá os descendentes, mas será outra coisa. E isso a mim parece-me que é importante. E estas coisas estão de certa forma ligadas, porque a Teresa mencionava ali, e bem, que aquilo que move esta esquerda e esta ligação ao islamofascismo, portanto, esta coligação completamente insana do fundamentalismo islâmico, etc., e o LGBTismo e toda esta treta,
que é o ódio ao Ocidente, mas isto é um ódio ao Ocidente que deriva do próprio Ocidente. Isto é o desejo de morte. Isto é o desejo de morte. E por acaso tem graça estarmos a falar disto, porque sai amanhã no Observador um texto meu que versa precisamente sobre isto, que é a capacidade que existe para a vontade que existe para a própria autodestruição, porque isto é um conceito advogado, por exemplo, pelo Freud, em que os seres vivos são guiados por dois estímulos, o estímulo da vida, não é? Eros, que os impele a viver, a conquistar, a fazer pela positiva, e depois Thanatos, que é o espírito da morte, que é aquela Pulsão. a pulsão, acho que é um bom termo, a pulsão para a não existência, porque a não existência é uma forma de libertação das agruras e das responsabilidades da vida. E, portanto, aquilo que nós assistimos nesta esquerda contemporânea, esta extrema-esquerda, mais correto será dizer, não é o Partido Socialista não é isto, mas esta extrema-esquerda ideológica, aquilo que nós assistimos é uma corporização deste espírito de autodestruição, mas de uma perspectiva social. E isto só pode ser combatido pela promoção pela positiva. E a promoção pela positiva é a promoção do nosso modelo civilizacional. E aquilo que nós temos que perceber que é este combate, é precisamente o combate civilizacional, é entre a manutenção dos nossos princípios civilizacionais, dos princípios que nos fundaram enquanto comunidade, enquanto civilização, e aqueles que os querem destruir, sejam eles endógenos ou exógenos, não interessa, são inimigos da nossa ordem civilizacional. Portanto, isto resolve os dois problemas. Resolve o nosso problema de identidade, resolve a nossa ansiedade existencial e resolve também na prática, porque só é bem sucedida e relevante uma sociedade neste mundo altamente competitivo, portanto só se impõe quem acredita em si próprio. Claro. Se eu estiver no mercado e não acreditar em quem eu sou, nas minhas capacidades, eu não vou triunfar no mercado, não vou triunfar na minha empresa, não vou triunfar na política, não vou triunfar em coisa nenhuma. A única forma de ser bem-sucedido é, em primeira instância, como dizia o Jordan Peterson, organiza a tua própria casa. Estica as costas e estica o peito, ou como é que ele dizia? Endireita as costas e estica o peito. E põe a tua casa em ordem. E portanto, é por isso que aquilo que tu Nuno, dizias há bocadinho, da discussão do modelo civilizacional, eu não vejo assim. Eu vejo é o nosso modelo civilizacional, são os nossos valores, versus quem está contra eles. E nós temos que precisamente lutar por eles. E se fizermos isso, vamos resolver a questão do nosso ordenamento interno, vamos resolver a questão de como nos darmos todos bem e vivemos em paz e em segurança, porque já vimos que os nossos princípios foi precisamente isso que conquistaram no passado, e também é por aí que reencontramos o caminho da relevância no mundo. Só um último ponto, porque a Teresa falava há bocado da questão da descolonização, e da colonização e do drama do colonizador, e é verdade. Mas também acho que está na hora de nós assumirmos, por exemplo, esta questão de Israel e da Palestina, e tudo isto é um problema que decorre da descolonização. Em boa medida é isto, porque se tentarmos ver um bocadinho de longe, estamos a falar de uma terra onde os judeus vivem há milhares de anos e onde desde 600 e tal, vivem muçulmanos. Portanto, a questão das fronteiras e a questão como ela está a ser colocada hoje em dia e o conflito que gerou decorre do processo de descolonização europeu. E, portanto, é uma responsabilidade nossa nessa medida. E eu não gosto que nós nos demitamos das nossas responsabilidades, porque isso é uma imagem de fraqueza. A Europa, em vez de se desresponsabilizar e colocar isto no campo dos fanatismos, e também é isso tudo, mas isto é uma responsabilidade nossa resolver este problema, porque a descolonização foi levada a cabo por nós. Eu dou um exemplo, por exemplo, português. Quer dizer, a questão da descolonização, que não é debatida,
no espaço público português. Mas devia de ser. E devia de ser, se calhar, não pelas razões que a maior parte das pessoas imagina, mas precisamente pelas responsabilidades diretas que os portugueses tiveram, na forma como fizeram o processo de descolonização, que levou a uma guerra civil de décadas e a milhões de mortos. Essa responsabilidade está naqueles povos, com certeza, mas é uma responsabilidade que existe também da antiga potência colonizadora, neste caso Portugal, que por isso simplesmente abandonou, saiu de um momento para outro. Isso já é muito discutido. Não percebi. Isso já é muito discutido. Pronto, tudo bem, se calhar é. Eu não vejo propriamente isto no sentido da responsabilidade, porque tu não podes ao mesmo tempo ser politicamente correto e andar a cantar as ossanas à igualdade, à fraternidade e aos valores todos do paraíso na terra, não é? E ao mesmo tempo estás a dizer que tens uma responsabilidade paternalista pelos territórios que tu colonizaste. E aquilo que eu estou a dizer é que essa responsabilidade existe, nós falhámos perante essa responsabilidade. Não creio que os autores desses atos alguma vez tenham sido justamente condenados e vilipendiados pelas consequências dos seus atos e a responsabilidade dos seus atos, e nessa medida eu acho que a questão não é discutida o suficiente. Mas isto era um fait divers que eu queria dizer para levar precisamente à questão de que nós não nos temos que envergonhar do passado europeu. Pelo contrário, nós vivemos num determinado contexto, tínhamos um conjunto de valores, levámos esses valores ao mundo inteiro, o papel onde Portugal foi absolutamente pioneiro, e o mundo é aquilo que é, fruto da nossa ação direta. E, portanto, se nós não assumirmos para o bem e para o mal as consequências do nosso passado, nunca nos vamos aceitar confortável na nossa identidade. E se nós não aceitarmos confortáveis na nossa identidade, vamos viver encolhidos na tal narrativa estúpida do heteropatriarcado e da opressão e de que a civilização ocidental é uma coisa horrorosa. Não, a civilização ocidental é a melhor coisa que aconteceu neste planeta. Foi aquilo que permitiu ao maior conjunto de pessoas viver em paz, segurança e abundância, com um conjunto de valores que são intemporais, superiores a nós e dos quais nós somos os diretos herdeiros e temos a obrigação de lutar por eles. E é assim, de peito virtuoso e corajoso, que se assume o nosso passado. Não é encolhermos na desresponsabilização. Era nesse sentido que eu colocava a questão da descolonização. Portanto, e também não vejo muito ser abordado neste sentido, que a questão, de facto, do Médio Oriente é uma questão de descolonização. Quer dizer, aquelas fronteiras foram desenhadas por quem? Foram as tribos locais que as desenharam? Quer dizer, é óbvio que não. Bem, certo, tens razão, mas a questão é, o produto dessa descolonização, o produto dessas coisas é como acontece em África, tu desenhas fronteiras com regras quadro, depois dá a asneira, não é? Mas o cimento, da mesma forma que o nosso cimento nacional é ou deveria ser a nossa história, com coisas absolutamente extraordinárias que tivemos, o cimento de Angola é o cimento de libertação. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Todos têm direito a ter aquilo que é a sua memória coletiva e aquilo que é as raízes da sua identidade. As raízes da identidade angolana é a ideia da libertação contra um poder colonial. Por acaso nem é assim tanto no caso angolano, mas é em muitos casos em países africanos. Isso faz sentido, não é? Quer dizer, a história não é igual. Sim, certo, mas também é partilhado com um legado de 500 anos, não é? E anterior, e as suas identidades anteriores, as certo. línguas e se tu fores colocar a África pelas diferentes etnias e culturas locais, tu tens uma coisa tão dividida, microscópica, como se fossem só os principados feudais europeus. No período pré-colonial tu não tinhas a ideia do Estado-nação. Obviamente. Portanto, não houve uma formação do Estado-nação. Essa formação desse Estado-nação... Isso é um legado nosso. É um legado, nós atrasámos esse processo, não é? A colonização atrasou esse processo. Isto é um facto, não é um juízo de valor, é um facto. E, portanto, a construção do Estado-nação teve que ser feita depois. E por isso tu vês conflitos terríveis a acontecer agora. E no caso de Angola, por exemplo, a paz aconteceu porque houve uma guerra civil. E hoje em dia a questão nacional está resolvida, há uma identidade nacional. Mas teve que haver uma guerra civil brutal.
E nós, quando nos fomos embora, houve 3 movimentos a declarar a independência ao mesmo tempo, em Não, simultâneo. exato. É aí que eu digo que nós temos Que representa o temos povo uma americano. responsabilidade daquilo que aconteceu. Teríamos uma responsabilidade de fazer as coisas de maneira diferente. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, Teresa, e reporto às palavras finais do brilhante discurso do Donald Trump na ONU e que nós falámos aqui a semana passada. Todas as nações têm o direito de se orgulhar do seu percurso histórico para chegarem onde chegaram hoje. Ponto final. E se todos nós nos respeitarmos uns aos outros, independentemente dos papéis que tenham sido de parte a parte do passado, mas cada um orgulhoso do seu passado e dos seus feitos, das suas virtudes e consciente dos seus defeitos. Até porque é consciente dos nossos erros que nós cometemos que podemos melhorar para o futuro. E assim é na nossa vida pessoal, como assim é no caso dos países. E acho que a mensagem do Donald Trump nas Nações Unidas era precisamente esta, quer dizer, libertemos destes moralismos, libertemos destes grilhos e da superioridade de quem é que tem razão, quem é que não tem. Todos os Estados têm, todas as nações, todos os países, todos os Estados têm o direito à igual dignidade da sua história, da sua narrativa, da sua cultura e da forma como, com sangue, suor e lágrimas, cada um chegou onde chegou. E é respeitando precisamente isso e esse princípio fundamental que se consegue atingir a paz. Não é a flagelar uns como culpados e outros como vítimas e como coitadinhos. E eu parece que é precisamente esse shift que tem que acontecer na Europa. E para nós conseguirmos fazer esse shift na Europa, de acabar estes falsos moralismos, e isto pega com o que eu falava há bocado da virtude do Trump no Médio Oriente, né? Libertarmos destes falsos moralismos e vermos as coisas com prática, na prática e com realismo, implica que nós, europeus, nós próprios, nos deixemos disso. Porque esse sim é o grande erro que nós estamos a cometer dentro da nossa própria civilização, da nossa própria, do nosso espaço mental, cultural, e é isso que abre a porta a esta colonização do espaço mediático pela esquerda, pelo tal Thanatos e o espírito de morte e de aniquilação. E só existe porque nós estamos encolhidos à luz deste moralismo da treta, autopenitenciando-nos por pecados, na maior parte dos casos, aliás, imaginários, porque as coisas também têm que ser contextualizadas historicamente e não analisadas, que aliás essa que é a arma que a esquerda tem e os inimigos do Ocidente, que é de julgar coisas de há 200, 300, 400 e 500 anos pelo código de conduta que temos hoje em dia. Isso é uma injustiça histórica, como é óbvio. Sim, conseguiram duas coisas, que é perpetuar as lentes marxistas, já não com a questão das classes, mas com tudo o resto. Temos que sempre encontrar o opressor e o oprimido. E conseguiram outra coisa, que é o culto da vítima. O melhor é o que é maior, que se apresenta como maior vítima. A celebração da vítima em todas as circunstâncias. Estava aqui a pensar como é que se conciliava tudo isso no País Basco e na Catalunha, mas acho que não é o tema hoje. Abre as portas, depois não conseguimos. Não. Tempo útil. Não há princípios, quer dizer, os princípios. Eu agarro a história sem agarrar a história, porque os princípios são muito bonitos, mas depois a aplicação prática tem que ser negociada com a realidade. É o que é. Portanto, a realidade... Exato. Isso, não é? A realidade é a força. Não recorrendo ao uso da força, não era o que eu estava a dizer. Não, eu percebi. A minha hesitação não era essa. Não acho que seja só a força, mas sim, mas é um facto. Bom, ia dar aqui um salto, na verdade não se afasta muito para já aqui do tema, mas entramos aqui no nosso mundinho um bocadinho mais pequenito e menos interessante. Foi aprovada, vamos chamar assim para facilitar, a lei da imigração
como se chama, que acho que vi um site qualquer de notícias, já não sei qual é que era, que dizia que era a lei anti-imigração, que tinha sido aprovada. E Teresa, passo para ti primeiro, o Bruno acabou de falar. Surpreendeu-te, que é mesmo para entrarmos no tema que menos interessa, e depois tu falas do que quiseres. Surpreendeu-te que a Iniciativa Liberal tenha votado a favor, e aquele discurso do Rui Rocha, uma afirmação contra o multiculturalismo, etc. Parece que é uma nova Iniciativa Liberal que surgiu. Surpreendeu-me, mas sobretudo, ou seja, eu acho que surpreendeu-me, confesso que me irritou, mas depois corrigi-me a mim mesma, pensando, ainda bem que somos cada vez mais a perceber os problemas e os desafios que temos pela frente. E achei que foi um bom discurso, embora lá está, há muito pouco tempo, a Iniciativa Liberal não teria de todo este discurso. E não é porque há uma mudança de personagens, é porque, no fundo, há a sentir o óbvio, que é os ventos estão a mudar e, portanto, vamos fazer aqui um ajuste. Isso parece muito pouco convicto, não é? É pouco convicto porque não é convicto, quer dizer, não está enraizado numa crença, naturalmente, que a Iniciativa Liberal, não sei se alguma vez pensou sobre esta questão do multiculturalismo, sobre posicionamento, as pessoas que lá estão, não é? Mas não me parece que seja uma crença arraigada. Acho que eu já vi algumas pessoas que são membros da Iniciativa Liberal que reagiram contra aquele discurso, não é? Mas, ou seja, parece uma coisa mais honesta alguém que diga, não, eu não defendo nada daquilo que agora foi dito porque eu me identificava com aquilo que a Iniciativa Liberal dizia há tempos, não é? Mas legitimamente, porque eu acho que há um conjunto de pessoas, algumas coisas, eu gosto de dizer, quando foram aquelas pessoas que saíram da Iniciativa Liberal, a ala conservadora, os lesados da Iniciativa Liberal, quer dizer, eu sempre achei que eles é que foram ao engano, eu não sei porque é que eles tinham expectativas de que a Iniciativa Liberal não fosse profundamente liberal no sentido hiperbolizado do liberalismo e, portanto, alinhar com o progressismo social e com aquilo que se designa pejorativamente o wokeismo, agora afinal já não é tão os comum, delírios do internacionalismo liberal, como exatamente. tu uma vez disseste aqui muito bem. E a fantochada de que nós nos vamos diluir todos numa cidadania global e o cosmopolitismo. Mas não achas que eles agora não sairiam se esta linha, quer dizer, eles no fundo saíram porque a IEL era suposto ser liberal em toda a linha, levou aquela gente toda a sua corrida porque não se sentia em casa com esse tal discurso do delírio do internacionalismo liberal. Mas agora que mudaram, e é oportunista, e eu acho que isso desmascara aquela gente que manda naquele partido, desculpem lá, aos nossos ouvintes, que eu sei que muitos da IEL nos seguem, mas quer dizer, acho que isto desmascara, porque foi num ano ou 2 anos que esta muito rápido, não é bonito. E não foi como mudança de líderes, não foi como uma discussão nada, pelo contrário, as pessoas que advogavam esta linha acabaram saindo do partido. Quer dizer, hoje em dia teriam razões para sair do partido, é a pergunta que eu coloco. Sabes que eu até acho ao contrário, ou seja, quem neste momento está a dirigir e parece estar aqui a dar um volte face, eu acho que eles sempre estiveram aqui. Eu acho que o volte face não é dado nem woke, nem não sei o quê, como é que eles diziam. Nem woke, nem contra o woke. Isso era o Rui Rocha, que usou essa frase do nem woke, nem anti-woke. Não, mas é isso, ou seja, mas ele usou isso, mas eu acho que nessa altura sim, é que não estavam a ser verdadeiros. Isso. É que não estavam, acho que nessa altura é que não estavam a ser verdadeiros. Então é mais grave ainda, então não nos servem mesmo, porque se não conseguem fazer um diagnóstico daquilo que são as coisas mais corrosivas para a nossa coesão social e sanidade mental, e depois vão atrás só porque dá votos, então não servem para nada de nada. Então acho que é igual, de um lado e não chega do outro. Seja uma situação, seja a outra, estão a dançar ao som da música que convém. Eu acho que qualquer assomo e eles gostam particularmente muito à moda do Bloco de Esquerda e da esquerda de estarem no palco da virtude autocongratulatória, de que eles é que são os donos da virtude ideológica, neste caso porque são eles que carregam a lanterna iluminista do liberalismo internacional, e portanto... que é uma coisa que me irrita,
porque acho que é uma perversão, em larga medida, do que é que, enfim, as boas coisas do liberalismo têm, e sem se aperceberem, mas seja quando eles andavam a pescar o olho ao eleitorado jovem, que achavam eles porque era mais woke, portanto estava na moda, vamos pescar para aqui. Seja agora que piscam para o outro lado, o que é que interessa, o que é que eles realmente pensam? Quer dizer, eles dançam aquilo que eles querem para dançar. Ou seja, o que eles pensam não é coerente o suficiente, e pode ser à esquerda ou à direita. Não estou a dizer que é um exclusivo da direita ou da esquerda essa coerência, mas o que eles pensam não é coerente o suficiente para responder aos grandes dilemas políticos que nós temos que responder. Eles, tirando este discurso do Rui Rocha, que foi particularmente feliz, não tinham uma resposta para a questão da imigração, porque as fronteiras são um mal desnecessário, o cosmopolitismo, depois a segurança, etc. Quando, por exemplo, acho que foi a Mariana Leitão que, num discurso na Assembleia, então acha que é razoável impor limites à liberdade de consciência em nome da realização de um direito ao aborto. Quer dizer, como é que é? Para que lado é que nós caímos, não é? Sendo que a liberdade de consciência é absolutamente fundamental, é uma liberdade absolutamente fundamental, um direito natural. Portanto, eles são muito defensores da liberdade ou afinal são defensores de direitos fabricados, não naturais, liberdades Eu não acho que naturais? eles não são capazes de responder a essa questão, porque de facto não há, como eu sempre acusei, verdadeira consistência. É isso, não há uma. E hoje em dia não se pode, sem doutrina, acho eu, porque é um tempo que exige muita consistência, porque o conjunto de desafios que existe precisa de uma resposta coerente, abrangente, de um conjunto de princípios que permita ter fórmulas políticas de alternativa de propostas para várias coisas, mas coerentes entre elas. Já houve outro E autênticas, Teresa. As pessoas querem autenticidade. Sim. Aquilo que matou o CDS não foi o Chiquinho. O que matou o CDS foi a ausência de autenticidade de uma Assunção Cristas que, quando corta compassos, chega-se para o centro e abre portas com o Partido Socialista porque achou que o Passos estava vilipendiado e radicalizado e, portanto, podia ganhar votos e crescer como em Lisboa e, portanto, o céu era o limite, achavam os dirigentes do CDS. E depois o Passos sai de cena, vem o Rio que diz que o PSD é um partido de centro, ou de centro-esquerda, naquela viragem insana, da qual nos deixou como legado precisamente a IEL e o Chega, mas isso é outra discussão. E o que é que a Assunção Cristas depois teve que fazer? Dar o dito pelo não dito e, afinal de contas, voltar a ser o partido que estava à direita do PSD. E foi essa viragem e contra-viragem, com os mesmos protagonistas, que matou o CDS. Eu, por acaso, discordo. Eu acho que o CDS não era um partido para o século XXI e para o que se está a passar agora. Quer dizer, acho que devia-se ter adaptado. Já era muito, não conseguiu apanhar e é de vara, quer dizer, nenhum partido com o género do CDS, todos eles sofreram. Sim, mas quer dizer, mas deixa-me lá sugerir isto então, é porque isso aconteceu ao CDS, o desaparecimento, leia-se, porque era o mais pequeno. Porque eu também não sei se o PSD é o partido certo para responder aos desafios do mundo moderno. Não, mas o PSD tinha uma diferença. O PSD é um catch-all party e o CDS não era suposto ser um catch-all party, apesar de também ser. Tinha que ser mais limitado ideologicamente. Não, claro. mas é que a questão é que o mas olha, os catch-all parties acabaram. É isso. Nós estamos num período de transição. Aliás, eu ia dizer outra coisa, não é que os catch-all parties não acabaram. Acho que os catch-alls estão a catch outro all. Certo, ou seja, deixaram de catch a partir do centro, é o que eu quero dizer. Isso. Eu não sei se estou de acordo com isso. Eu acho que o catch-all continua a haver e o sucesso do Chega é um bom exemplo. É isso, é um catch-all, só que é um catch outro all. O que aconteceu... O Chega apareceu para substituir o PSD, não é? Deixa-me só dizer uma coisa. Esse é o grande objetivo. Deixa-me só dizer uma coisa. O PSD sempre fez gala por ser um catch-all party de não se meter em questões de valores. E aquilo que aconteceu nos últimos anos é que os valores tornaram-se absolutamente centrais na discussão política. E esse é um problema para o PSD. Que, das duas uma,
ou continua na sua tradição de não se meter nas questões de valores e será atrocidade pela história, ou assume os valores tradicionais da direita portuguesa e tem uma hipótese de Já não vai a tempo. Mas a definição do catch-all, Mas espera, deixa-me acabar, Teresa. precisamente não se comprometesse com valores nenhuns. Pronto, deixa-me só acabar. Agora, neste sentido de viragem, o Chega para mim é um catch-all party. E é um catch-all party, portanto vai buscar ultraconservadores, fãs da intervenção estatal, como tem um discurso supostamente anti-Estado, anticorrupção e liberalizante. E, portanto, em termos de agnósticos, ou seja, daquilo que é a ação política concreta, deixando o campo dos valores, está invertido. Eles são catch-all, não está invertido, está redirecionado, enquanto que o PSD ia da social-democracia aos mais liberais na economia, partindo de uma posição de que não se discutem valores. O Chega faz exatamente a mesma coisa, mas partindo da posição contrária. Estes valores são os nossos. Valores, exatamente. Num tempo em que a questão económica deixou de ser a mais relevante. Então, mas por isso é que isto está... Eu acho que nós estamos de acordo. Eu acho que nós estamos basicamente de acordo. Eu percebo isso. Eu acho que para Portugal é um bocadinho dramático que essa questão económica tenha deixado de ser tão relevante. Ou seja, eu acho, e o Chega, que também abandonou isso, porque também teve... Não é? O quê? Pois, aí ele tinha um papel nisso, né, na questão da liberalização da economia, dos mercados concorrenciais, etc, etc. E o Chega não está aí precisamente por causa desse ponto, porque eu acho que a economia deixou de ser um ponto, ou seja, eu acho que as pessoas em Portugal, na Europa, mas cá em concreto, com umas especificidades mais interessantes, as pessoas já perceberam que a coisa não vai mudar, há uma dependência muito grande do Estado, continua a haver, aliás, com tendência a aumentar, o país envelhecido, etc, etc, e portanto também cada vez menos disponível para mudar esse tipo de paradigmas e portanto aquilo que pesa é uma questão de chamar valores, que calhar é a expressão mais fácil, ou que na verdade são cada vez mais transversais, sobretudo em tempos de crise permanente, não é? E que dura 20 e tal ou 30 anos, e isso é esse facto que eu lamento. Não quer dizer que não o reconheça como facto inevitável, não, mas como facto, mas lamento imenso que Portugal nunca sequer tenha dado esse salto de mudança de mentalidade, de ser um país que acredita na livre iniciativa, no mercado concorrencial, que vive mais da ambição do que da inveja. E isso, eu acho que a esperança para muita gente à direita, tipo aquelas alas mais conservadoras, e não sei o que é que vocês estavam a falar, da iniciativa liberal, que o Vítor é aqui um belo exemplar, de nós aqui temos para todos os gostos, e que tinha um bocado isso, que era olhar para aquilo como um partido que tinha ali um papel importante sob o ponto de vista económico, mas depois houve ali uma série de gente que acreditou que aquilo era um bocado aquela lógica do liberal conservadorismo, não é? Que era liberal de umas coisas, mais conservador noutras. Houve muita gente que acordou isso. Pronto, foram ao engano. Eu também acho que sim, porque eu lembro-me da primeira vez, ainda estávamos longe de ter iniciativa liberal, ainda estivemos longe, a primeira vez que falaram sobre isso, porque criar um partido liberal, a coisa me foi exposta de uma maneira muito, muito aberta, e portanto era o tal liberal, já era o liberal em toda a linha. Mas pronto, se foi ao engano, foi ao engano. Tens dúvidas que um partido liberal sirva ao liberalismo? Acho que o liberalismo é mais bem servido com liberais de vários partidos. Certo. Também concordo, ou pelo menos tenho tendência a concordar com isso. Mas enfim, eu nestas coisas sou um bocadinho saudosista. Eu gosto dos grandes partidos unificadores. E do Salazar, não é?
Não é isso. Gosto dos partidos. Tens de ter cuidado. Não. Não podes dizer que és saudosista. Pá, porque Não é isso. és- Pá. Eu tenho saudades. Eu devo, além de dever à O Previdência. saudosismo em Portugal é o salazarismo, pá, não há espaço para mais mas saudosismo. além de dever à Previdência a graça de teres nascido pobre, eu também devo. Também devo. Pá, algum. Enfim, tenho este problema, pá, que é. Tenho sempre alguma nostalgia e gostava que estas coisas não mudassem, que eu sinto alguma falta do tempo em que o estetismo e o esquerdismo, o socialismo, era o adversário comum das pessoas que não o eram, os mais conservadores, os mais liberais, pá, seja lá o que for. Mas isso nunca teve uma representação num partido. O CDS sempre teve linhas muito. Agora vamos dizer que o CDS também sempre foi um partido muito liberal na economia. Não, pelo contrário, também teve os seus momentos, não é? Nunca houve uma casa para essa direita, acho eu. Houve o Lucas Pires, não é? Como o Sim, Nuno Poças mas é um não grande. é isso, mas um havia, grande mas o que eu quero dizer é, veiculador. o grande espaço da AD de 79 e de 80 incluía toda essa gente. As pessoas das direitas extraparlamentares foram puxadas para dentro da AD. O Diogo Pacheco de Amorim estava na AD. Toda aquela geração, toda não, mas muita gente das direitas do Jornal da Rua, etc., das direitas que estavam de fora, o PDC, aquelas coisas todas, muita gente veio para dentro. O Cruz de Cassis veio do Partido da Democracia Cristã. E portanto aquilo depois tornou-se, o espaço da AD era um grande melting pot de gente, não é? que ia do Amar da Costa, que se identificava mais com o Labour, até ao Lucas Pires, até ao Eu Diogo sempre Pacheco. achei essas misturas uma perversão. É que eu gostava disso. A propósito desta lei, caramba, finalmente se vê a utilidade de ter uma maioria de direita, neste caso não é de direita porque funcionou, no Parlamento. Tantas coisas que se pode fazer daquilo que é o chão comum destes três partidos. Tantas não, são poucas, mas são importantes, caramba. Trabalhem naquilo que é o chão comum. Não estamos confiantes de que pode haver um mínimo denominador comum que pode fazer toda a diferença para o país. Mas, Teresa, é precisamente a ideia desse mínimo denominador comum que preside a noção de um catch-all party no sentido que o Nuno possa estar ali a advogar. Pois é isso. Discordo, Ou seja, absoluto, porque isso acaba. O catch-all party, por definição, é um partido que não se compromete do ponto de vista ideológico. Nós vivemos em tempos ultra-ideológicos. Esse modelo não vai servir. Agora, o que pode servir é um modelo de blocos. Não, eu acho que tu estás a ser radical. Porque tu estás Se vocês podem sonhar com isso, isso não vai acontecer. Não, deixa-me só dizer aqui uma coisa. A direita? Okay. Eu acho que tu estás a... Como é que era? A Alcida Lameiras eu também acho que o PSD não vai liderar a direita coisa nenhuma. Não, mas espera aí, deixa-me só... Incréus, vocês não... Como dizia a Alcida Lameiras, não se escarneçam de uma ciência que desconhecem, ou como é que é. Agora... há aqui duas coisas. Quer dizer, que há blocos, Teresa, desculpa, é uma evidência. E que é forçoso que haja negociação, tal como tu estavas a apelar, que existe essa negociação à direita, é outra evidência. Agora há duas possibilidades de lá chegar. Ou essa negociação é feita dentro de um partido político, e era assim que acontecia dentro do PSD, onde diferentes tendências e diferentes ideias se negociavam numa plataforma comum e abrangente. Ou então ela é feita... Deixa-me acabar, desculpa. Ou então há blocos mais homogéneos, mais estanques, que são eleitos para o Parlamento e depois fazem a acomodação e a plataforma de entendimento no âmbito parlamentar, que é o que tu estás a advogar agora. Agora, não me digas que não é possível chegar-se a essa ideia de entendimento dentro de projetos partidários, porque é. Não é possível, porque os partidos têm estruturas que não permitem essa pluralidade. Não permitem. Eu acho que isso não é certo, porque uma coisa é, se tu me disseres, essa pluralidade existe, por exemplo, hoje em dia, dentro do PSD, eu digo que existe por um lado, não existe pelo outro, precisamente pela lei da oligarquia de ferro, não é? A forma como estes partidos de poder estão enquistados
não permite essa pluralidade. Agora, se me disseres nunca existiu, eu também digo que não é verdade. Já existiu, já houve. Eu pertenci durante, e pertenço ainda. Deixa-me só, desculpa, não acabou, não. Não acabou, porque quer dizer, tu achas que agora quando o Reform conquistar o poder no Reino Unido não vai haver divergências e a necessidade de uma plataforma de entendimento entre as diferentes tendências dentro do Reform? Claro que sim. Simplesmente houve um shift. Não, o que eu acho que tu não estás a levar em consideração é que há um shift naquilo que é a preocupação maior. Depois, as pessoas que partilham essa preocupação maior têm outras ideias sobre as quais vão ter que se entender. Portanto, vai continuar a haver um chapéu e vai continuar a haver ideias divergentes dentro das diferentes maiorias que sejam alcançadas. Bom, se o critério for a preocupação maior, não é o PSD com certeza que vai ser esse partido com que... Eu não estou a advogar o PSD em particular. Aquilo que eu estou a negar é que haja uma impossibilidade de haver um partido com diferentes tendências dentro de si que concorde, por exemplo, num posicionamento da defesa então, dos valores. essa tua tese ao Partido Republicano nos Estados Unidos, por exemplo. Tu viste o que aconteceu àquela ala chamada Rhino, neocons, Rhino pejorativamente. Acabou. Entra uma, sai a outra. Não há cá convivências. Como aquilo que os conservadores MAGA não existiam, que existiam com o Buchanan, talvez. Mas tu estás a dar razão ao meu ponto, mas desde quando é que o movimento MAGA é homogéneo, por exemplo, em política económica? Não é. Vai desde libertários como o Elon Musk até intervencionistas, como sempre existiu também no Partido Republicano, mas em menor dimensão do que o Partido Democrata, mas essa divergência existe, essa negociação é feita dentro da administração Trump. O atual Partido Republicano não tem nada a ver do ponto de vista ideológico com o que ele era há 10 anos. Concordo, mas isso não quer dizer que no campo da forma... A América só tens 2 partidos, não é? Portanto, ou se arrumou num ou se arrumou noutros. Mas isso não, a única coisa que eu estou a dizer é que não existe razão nenhuma, apesar do shift ideológico, que ambos concordamos que existe, não há razão nenhuma para que não possa, no findado o processo de reajuste, voltar a haver... E vamos ao Sartori e à forma tradicional de representação da população, e haver sistemas que vão privilegiar multipartidarismo e outros que vão privilegiar bipartidarismo. E, portanto, isso vai continuar a acontecer. Agora, pegando no PSD, que tu tens tanta aversão e tanta convicção de que não vai sobreviver. Eu não sei se o PSD vai sobreviver ou não. Aquilo que eu sei é que se o PSD quiser sobreviver, vai ter que ser um fiel representante deste conjunto de valores que eu, por exemplo, dentro do partido, ando há muitos anos a dizer que nós temos de ser os fiéis representantes dos valores da direita portuguesa. Portanto, se a minha linha minoritária e relevante no PSD tivesse triunfado desde que eu comecei a advogar há muito tempo atrás, se calhar não havia Chega. Agora, não havia Chega, olha. Se calhar não havia, mas lá está, porque o que conta é o shift ideológico. Agora podes dizer que outra coisa, a marca está gasta, a população tem, mas isso é outra discussão. Mas isso não é uma discussão, não é uma discussão formal. E tem a ver com as pessoas, eu acho que tem mais a ver com as pessoas do que com a marca. E tem a ver com outro fenómeno, que é algo que o partido, neste caso o PSD, não está a saber lidar, que é precisamente a lei da oligarquia de ferro do Michel, não é? Quer dizer, que é a tendência para estes partidos de massas se tornarem oligárquicos por natureza. Agora, também achar que é o Chega que vai mudar isso, quer dizer, é que o PSD ainda é oligárquico, o Chega é teocrático. Mas posso falar ou não? É que estás-me a fazer um mansplaining, eu cada vez que acabar e não paro de falar. Eu calmo, jogaste a cartada do mansplaining e eu fecho as pernas. Não, estou a brincar, essa é quase ao nível da flotilha humanitária. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, eu não discordo contigo de que mais cedo ou mais tarde,
Ou seja, apesar de nós termos um sistema que é um sistema, isso é mecânica da lei eleitoral, por isso é que há sistemas bipartidários e multipartidários, tem a ver com o sistema eleitoral. O nosso é mais depressa para um multipartidarismo e não um bipartidarismo, o nosso sistema eleitoral, ok? Portanto, há mais representatividade. Eu concordo contigo que nós daqui a indo este ciclo podemos voltar a ter um elemento de federação no campo do centro-direita e da direita. Duvido muito que seja com os mesmos atores, porque os partidos são como as pessoas, como os organismos, vivem, crescem, morrem. E eu olhando para o PSD, e não é má vontade, quer dizer, eu agora até estou a falar, independentemente de eu não ser eleitora do PSD, nem ser da direita do PSD, não me parece que ele consiga ressuscitar, ganhar ânimo. Eu percebo o argumento, se nós tivéssemos pegado naquilo que eram as reais preocupações das pessoas, não tivéssemos deixado este representante, e estamos aqui a falar, mas o PSD ganhou as últimas eleições, que até parece que não ganhou. Eu acho que o declínio vai se acentuar cada vez mais. Eu percebo que tu digas que se tivesse pegado nisso, teria acontecido, mas olhando para a Europa toda, eu parece-me que o aparecimento de novos atores é inevitável, resulta numa vaga de fundo. Por exemplo, em relação à Espanha tenho muitas dúvidas, mas acho que eu estava a ouvir alguém a dizer o Vox está a baixar nas sondagens, até fui confirmar, não está, não percebo porque é que o Vox não arranca mais, de facto não tem arrancado mais, mas duvido muito que o PP consiga ter uma maioria sem precisar do Vox. Portanto, a direita tem que se pensar em blocos agora, e a questão fundamental para cada um dos atores à direita, seja o Chega, seja a IEL, não está bem à direita, mas parece-me que se vai começar a posicionar assim, seja o PSD, é onde é que está o meu inimigo? Está à minha direita, ou imediatamente à minha esquerda, ou está à esquerda. Isso é a questão, e nós não temos que ter medo disso, e depois alterna. Depois quando for a esquerda, é a esquerda. E nós esperemos que o partido que esteja à frente modere os ímpetos radicais dos seus companheiros de bloco de esquerda. Já não vai... Não fazendo mansplaining, aquilo que eu vejo do teu argumento é que tu dizes, por um lado, que isto está fadado a ser por blocos, mas terminas com um apelo à federação. Não é federação, é um bloco, e em todos os blocos há o que vai à frente, não é? Há um que lidera. Neste momento, se nós pensarmos neste bloco à direita, é indiscutível que quem lidera o bloco é o PSD, certo? Mas são 3 partidos que compõem esta maioria de direita. Só aí estás a pressupor, já que houve aqui uma mudança, que o Luís Montenegro tem tido algum talento em fazê-la passar de fininho, que é o fim do não é não. Porque se o não é não e as linhas encarnadas estivessem em vigor, não podias dizer aquilo que acabaste de dizer, não é? E não teria havido... Não podes dizer que há um liderar à direita de um partido que recusa conversar com outro partido da direita, só liderar. Mas Não, exato, é o que eu estou a dizer, mas essa é que é a alteração de fundo que aconteceu nos últimos meses, em particular desde as últimas eleições, e que é altamente pertinente precisamente para o futuro da direita. Mas no sentido em que o Chega e a AD parecem conversar hoje em dia, coisa que não acontecia há um ano atrás. E, portanto, isso, eu acho que estamos os dois de acordo, é saudável. Agora, o que é que... E aqui, acho que há aqui 2 dinâmicas em contraposição. Por um lado, a vaga de fundo que tu falas, e que eu concordo, e da qual eu sou um grande advogado, cujo líder internacional é, para mim, indiscutivelmente Donald Trump, e, portanto, há um conjunto de princípios federadores que estão representados precisamente nessa visão do que é que será o futuro do Ocidente, e que corre agora pela Europa. E, portanto, há esse processo. E depois há um processo de degeneração político-partidária dos antigos partidos habituais, tradicionais, no desgaste de muitos anos de falsas promessas e de falências consecutivas e de incapacidade de facto, melhorar a vida das pessoas. E portanto, agora, o que é que isso vai trazer para o futuro, tirando que há um reajustamento, óbvio, e que vai ter que acontecer esse reajustamento, e que quem não se souber reajustar não vai conseguir sobreviver. Agora nós o que podemos dizer é que é impossível que um dos partidos existentes neste momento não se consiga reinventar para
oferecer ao eleitorado as melhores condições, as melhores garantias que o leva a ter maiorias políticas e ter sucesso eleitoral. É só isso que eu estou a dizer. Portanto, acho que neste momento as coisas estão em aberto. Não acho que estejam fechadas. Isso é possível. Possível é. Provável é que não. Bom, eu gostei muito de vos ouvir este bocadinho. Podes sair de cima do muro e dar o teu bitite, não é? Não, porque eu, pá, este Ficas pelo tema, saudosismo. fico um bocado pelo saudosismo. Sim, pá, eu, obviamente sei que as coisas não são como era, mas acho que inevitavelmente umas coisas acabaram por substituir outras noutros sentidos, ou seja, os partidos acompanham as alterações da sociedade e, portanto, é normal que por aí vá. Mas eu percebo a lógica dos grandes blocos, porque os grandes blocos sociais são esses, e na verdade já aquilo que nos distingue em muitos casos já não é tanto aquilo que nós conhecemos, e ainda hoje falámos aqui de uma série de vezes, usámos essa expressão, acho que quase todos, essa coisa da esquerda e da direita e não sei o quê, que hoje em dia já as coisas já não se diluem tanto, aliás, já não se dividem tanto assim. Há muita coisa muito mais coisas que nos dividem do que essa divisão tradicional que era um bocadinho mais estanque. E lá está, e mais uma vez eu também tenho saudades disso, porque era mais fácil, apesar de tudo. E eu, como a minha cabeça é um bocadinho confusa, hoje em dia tenho sempre muita dificuldade, porque me sinto sempre em vários sítios ao mesmo tempo e em nenhum em concreto. Mas a conversa já vai longa, se calhar eu ia dar aqui o salto para, eu acho que foi o último a falar, Teresa, para a tua linha desta semana. Olha, a minha linha, por acaso, até tem, não é de propósito, mas até tem a ver mais ou menos com este tema, que é um artigo no Financial Times deste fim de semana, que está online também, e que se chama... é qualquer coisa como será ou porque é que os partidos do establishment se perderam para o Trump e para o Farage. E depois é a partir de um estudo que mostra a diferença do ponto de vista daquilo que são as posições do eleitorado em vários países em relação à imigração e aquilo que é a posição dos decisores políticos, das elites políticas, não é? E tu percebes que há um gap muito grande entre aquilo que é a opinião. Curiosamente, o sítio onde esse gap é menor e quase inexistente é na Dinamarca. Em todos os outros, onde o governo assumiu logo em 2021, assim, até foram os sociais-democratas, uma posição mais cética em relação à ideia de fronteiras mais abertas. E eu acho que isto é um ponto interessante, porque o artigo mostra bem, o artigo é escrito por alguém que lamenta imenso a subida ao poder do Trump e o que se tem visto em termos de sondagens em relação ao Farage, mas que diz, bom, se calhar nós perdemos neste gap de representatividade, de representação. Então é essa. Pois, eu acho que essas coisas são sempre muito úteis porque ajuda a perceber, acho que é muito útil alguém que discorda, mas que consegue perceber o problema. É mais útil isso do que discordar só por discordar. Eu tinha aqui uma série de coisas que tinha pensado para isto, mas agora como estava aqui a ver, porque há imensos live blogs e diretos, e os diretos eu não estou a conseguir ver, mas há live blogs e tudo nos jornais online por causa da flotilha, e eu estou fascinadíssimo com isto, e portanto estou aqui a ler que a Sofia Aparício deixou uma mensagem gravada caso o barco onde seguia fosse interceptado pelas forças israelitas, e aparentemente no vídeo diz que: olá, se estão a ver este vídeo é porque o barco em que sigo da missão humanitária Global Sumud Flotilha, o barco Sirius, foi interceptado e fui levada contra a minha vontade pelas forças de Israel. Fui raptada. Normalmente é o que acontece quando se é levado por forças de autoridade que têm autoridade e poder coercivo e que estão a defender o seu território de quem não está lá amigavelmente. E, portanto, a Sofia Aparício pede, o que vos peço é que façam pressão no governo português para que eu, a Mariana Mortágua e o Miguel Duarte, assim como todos os membros desta missão humanitária, sejam libertados e levados em segurança para casa.
Depois, logo a seguir, diz afinal o barco onde seguia o Miguel Duarte ainda não foi interceptado, portanto os realistas estão a levar isto muito a sério. Têm sido atacados, diz aqui o Miguel Duarte, que é aquele jovem que era ativista, continuamos a seguir, há muitos barcos da Marinha Israelita, atiram-nos com canhões de água, fazem manobras perigosas perto dos nossos navios, aquilo está a ser assim uma espécie de carrinhos de choque, mas continuamos a caminho de Gaza, e portanto, isto de facto é um processo fascinante, e é muito, não é surpreendente, mas é fascinante, é a melhor expressão. Como é que se dá tanta atenção a manobras de propaganda? E fico sempre um bocado incrédulo com isto e, enfim, também tenho visto, sendo aqui rigoroso, tenho visto muita gente das televisões a fazer comentário em sentido diverso e trazer aqui outros pontos de vista, mas este caso da flotilha acho que pode ser aqui um dos grandes momentos do ano de internacional parolismo. Isto é uma coisa que é de facto inexplicável, mas e agora é uma pena se isto acabar, porque é uma espécie de reality show. Big Brother. Isto é um Big Brother naval. Enfim, a malta pode ir todos os dias acompanhando. Acho que há uma aplicação que dá para seguir a flotilha dia a dia, portanto dá para ir vendo onde é que a coisa. Portanto, isto foi bem feito. Não cheira nada a coisa que tenha sido financiada, porque tem muito poucos meios ao dispor e é muito pouco planeada, mas enfim, pode ser aqui um momento importante para marcar o ano. Depois quando fizemos o especial do final de 2025, acho que tenho que inventar aqui uma coisa qualquer, uma linha d'água, é essa, vou já deixar aqui a minha linha d'água para o final do ano. Nuno. O internacional parolismo, a linha d'água, acho que sim. Mas falaste aí da questão do financiamento. Eu já obtive aqui uma informação, como aquele outro senhor, mas que não está confirmada. Não sei se isto vai confirmar ou não. De que parece que foram apreendidos alguns documentos na flotilha que ligam o financiamento daquela coisa ao Hamas. Se isso for verdadeiro, acho que em si mesmo é uma coisa que deve ser discutida e analisada, até pelas razões que a Teresa falava no início, e de que até que ponto, se Israel não gerir isto com as pinças necessárias, estes parolos, não é, acabam a prejudicar uma coisa que até avançou no bom sentido. Portanto, a acompanhar para a semana. Prejudicar na tua perspectiva, na deles eu estou a cumprir um desígnio. Pois, que é continuar a história tal como está, que é para continuar a ter os argumentos que têm. Mas enfim, não perco o próximo episódio, que nós também não é? A minha linha vai para uma linha torta, negativa, para a senhora que vai mandando nisto tudo, a Ursula von der Leyen, que é de facto uma personagem que eu abomino do fundo do meu âmago. Representa tudo aquilo que está mal na Europa. O contrário de tudo aquilo que nós falámos aqui, concordando ou discordando, ela representa o contrário. Quer dizer, é Thanatos personificado e com laca. E a senhora, no discurso do Estado da União, essa originalidade europeia, não é? Que não tem precedente, com certeza, em lado nenhum, anunciou uma série de coisas, nomeadamente para manter a sua maioria, da qual fazem parte os socialistas, um conjunto de medidas, e umas mais inócuas, outras mais patéticas, outras mais dispendiosas, e uma delas particularmente perigosa para Portugal, que é a intenção
de harmonizar a legislação sobre o alojamento local a nível europeu. Isto é uma estupidez de todo o tamanho. Quer dizer, só para dar um exemplo, nós vivemos num país onde, obviamente, o alojamento local é um negócio tremendo, e eu nem sequer vou aqui advogar as virtudes do negócio que recuperou os centros históricos das cidades portuguesas. Mas vou simplesmente dizer que em Portugal a tomada de decisão do governo foi de que cabe às câmaras municipais mais ou menos decidirem se querem custar mais, custar menos, etc. Não sei o quê. Uma das razões que leva a que a eleição em Lisboa do Carlos Moedas seja relativamente importante, precisamente porque a candidatura alternativa de esquerda de Alexandre Leitão terá um posicionamento mais crítico, por exemplo, do alojamento local, que dá trabalho a milhares e milhares e milhares de pessoas em Lisboa. E, portanto, é uma questão que está ao nível autárquico. Ora, como é que a União Europeia, do princípio da subsidiariedade, vem agora substituir-se não apenas ao governo nacional, mas à autarquia, achando que pode ter um pacote de resolução de uma questão e legislar sobre uma questão como se os problemas de Amsterdão ou de Berlim ou de Lisboa fossem exatamente os mesmos. Não faz absolutamente sentido nenhum, não é essa Europa de todo na qual eu me revejo, e isto é particularmente importante da perspectiva, por exemplo, do eleitorado, e nós falávamos aqui das fragilidades do PSD, e dos apoiantes do atual governo da AD, onde, por um lado, tem uma postura nacional que, quanto a mim, é correta sobre estes assuntos, mas depois que, a nível internacional, agem como uns capachos da senhora von der Leyen, que advoga em Bruxelas o contrário de tudo aquilo que eles defendem a nível nacional. Essa contradição, quanto a mim, é um dos principais problemas do atual governo e do PSD em particular, que eu espero que, da mesma maneira como o Primeiro-Ministro conseguiu navegar do não é não para uma coisa melhor, que era um erro, e o que sempre disse que era, espero que também consiga navegar para fora da alçada do polvo autêntico, que é a Ursula von der Leyen. Apesar de nem tudo é mau, a mulher tem 7 filhos. Pois é, impressionante. Ainda representa aqui qualquer coisa de valores. Bom, muito obrigado a todos. Nós voltamos a ver-nos para a semana. Veremos se a 3, se a 4. E até lá, já sabem, continuem a seguir-nos. Um abraço e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.